Oi, gente. Hoje eu quero contar pra vocês uma história muito interessante. É a história de uma menininha. Uma pequena missionária. Uma menininha bem pequena, ela tinha mais ou menos uns 9 anos. E a história dessa menininha é a seguinte. Essa menininha, eu vou dar o nome dela de Teresa, tá? Porque eu não vou expor o nome real da menininha. É uma história verdadeira, mas eu vou mudar os nomes dos personagens. A menininha Teresa, o pai dela havia rejeitado ela quando a mãe ficou grávida, porque o pai não desejava ter essa menininha. Por conta dessa rejeição, o pai e a mãe acabaram nem ficando juntos. A mãe optou por ficar com a menininha e criar a menininha e deixou o pai de lado. E a vida seguiu. Essas duas mulheres, essa mulher e essa menininha, elas tiveram um encontro com Jesus, né? A mãe teve um encontro especial com Jesus e seguiu sendo missionária e tinha essa menininha. E a mãe estava envolvida em um trabalho missionário que se chamava Comportagem. E nesse trabalho missionário tinham outras pessoas. E dentre essas pessoas havia uma outra família. Eu vou dar o nome para o pai da família de Carlos. E vou dar o nome para a mãe da família de Mônica, tá? O Carlos e a Mônica tinham 2 filhos. Os nomes vamos colocar como Rafael e Fernando. A menininha um dia chegou e disse assim para sua mãe: Mãe, eu queria tanto ter um pai igual ao pai do Rafael e do Fernando. Só que a menininha não sabia de um detalhe. O pai dos menininhos era pai biológico de um dos menininhos e pai de coração do outro menininho. Porque o amor verdadeiro, ele não tem a ver com sangue, ele tem a ver com relacionamento. E esse pai, ele tratava ambos os menininhos com o mesmo amor. E aí, então a mãe olha para a menininha, que a mãe já sabia, porque a família já havia contado para a mãe, mas era uma coisa que eles não saíam falando para todo mundo. E a mãe olha para a menininha e diz: olha, o pai dele é um pai de coração, não é pai de sangue. Então aquela menininha, ela dá um sorriso muito grande, muito bonito, esperançoso e diz: Mãe, então quer dizer que eu posso ter um pai também? E a mãe diz: sim, filhinha, você pode ter, ore. E a menininha começa a orar por esse pai. E Deus envia a esse pai alguém que veio amar essa menininha e acolher ela como filha. E agora vamos ver a história que o Rodrigo Silva vem nos contar sobre pai adotivo. Preste muita atenção, porque tem tudo a ver com a história dessa menininha. Em Roma, o pai mais respeitado era o pai adotivo. Tanto é que em Roma, a criança só era considerada filha legítima de um homem quando ele a adotava, mesmo que ele fosse o pai biológico. Quando a criança nascia, tinha uma cerimônia do pater-famílias, que eles pegavam o bebê e colocavam no chão. E o pai entrava na sala, e se ele pegasse a criança no colo e a adotasse, aí, naquele momento, a criança era filha daquele homem. Se ele não adotasse e ninguém dos adultos fizessem isso, ela era uma criança que podia ser escrava ou qualquer coisa. Então, todo mundo precisava ser adotado. Por isso que Paulo, escrevendo para uma audiência romana, pagã, Paulo fala: nós somos filhos adotivos, aceitamos a adoção de Deus por Jesus Cristo. Nós somos filhos adotados por Deus. E o adotado, é que pra gente adotado, padrasto, é uma palavra que cai num pejorativo, mas pra eles o adotado ele escolheu ser meu pai. Isso é muito forte. Ele escolheu ser meu pai. Então ele me ama mesmo.